Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre dimensão de um espaço vetorial. Então, dado um espaço vetorial, V, a dimensão é definida como sendo a quantidade de vetores que tem dentro de uma base de V. E a gente usa essa notação aqui para indicar a dimensão do espaço. Então, antes da gente prosseguir e falar de alguns exemplos, deixa eu só observar que se a gente tem, por acaso, o espaço vetorial nulo, então a gente define a dimensão desse espaço como sendo zero, ok? Então, para a gente começar aqui com alguns exemplos, vamos pelo mais simples aqui. Então, por exemplo, o R3 tem dimensão 3. Por quê? Eu posso escolher uma base, no caso, posso escolher a mais simples, que é a base canônica do R3, que é essa base aqui. Ela gera todo o R3, ela é claramente linearmente independente, então a dimensão do R3 é igual a 3. De forma mais geral, o Rn tem dimensão n. Ok? Fica um bom exercício aí para vocês provarem. Vamos para um segundo exemplo. Qual que é a dimensão do espaço das matrizes 2x2? A dimensão do espaço das matrizes 2x2 é 4, que é 2 vezes 2. Por quê? Se eu pegar essa base aqui, uma espécie de base canônica também, só que agora para o espaço das matrizes 2x2, ela é claramente linearmente independente e qualquer matriz 2x2 pode ser escrita como sendo uma combinação linear dessas quatro matrizes aí. Então, portanto, a dimensão do espaço das matrizes 2x2 é 4. E aí, de forma mais geral também, a gente pode generalizar isso aqui. Eu vou deixar aí para vocês fazerem como exercício também. De forma mais geral, a dimensão do espaço das matrizes de dimensão m por n é m vezes n. Beleza? Esse é o último exemplinho aqui para a gente terminar. Vai passar para o nosso primeiro teorema. Vou definir aqui o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, o P3 é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. E aí, a dimensão desse camarada aqui é 4. Por quê? Porque essa base aqui, 1x, x2, x3, é base desse espaço aí. Qualquer polinômio de grau menor ou igual a 3 pode ser escrito como combinação linear desses quatro vetores ali. E além disso, eles são linearmente independentes. Ok? Excelente. E aí, de forma mais geral também, posso generalizar. De forma geral, a dimensão do Pn, dos polinômios de grau menor ou igual a n, do espaço de polinômios de grau menor ou igual a n, é n mais 1. Beleza? Excelente. Vamos para o nosso primeiro resultado, que ele diz o seguinte. Está escrito aí de um jeito meio cifrado, mas o que ele quer dizer é que qualquer subconjunto linearmente independente de um espaço vetorial V pode ser completado de forma a formar a base do espaço vetorial. Então, se eu tenho um espaço aí de dimensão finita n, uma base, um conjunto linearmente independente que tem R vetores aí, que é uma quantidade menor do que o necessário para ser uma base do V, então a gente consegue, de alguma forma, completar essa base com novos vetores linearmente independentes, claro. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro a gente observa o seguinte. Que beta não gera V. Porque, afinal de contas, para gerar V, eu precisaria de uma quantidade N. E aí, então, é o seguinte. Eu sei que vai existir um vetor, tá, em V, tal que esse vetor
não está no gerado pelo beta. De acordo? E aí, esse conjunto aqui agora, então, vou considerar agora esse conjunto aqui, ó. Vou considerar o conjunto beta 1, que é o beta unido com esse vetor, que está em V, mas não está no gerado pelo beta. Ok? Ele não é um elemento do espaço gerado das combinações lineares do beta ali. Então, considerei esse aí, e aí a minha afirmação é o seguinte, que esse beta 1 aí, beta 1 é linearmente independente. Beleza? Caso não seja, o que vai acontecer? Caso não seja, se eu pegar essa combinação linear aqui, dando zero, nós teríamos o seguinte. Nós teríamos que alguns desses alfas aí, desses alfa i's, seria diferente de zero. Diferente de zero, aqui no caso, né? E aí, nesse caso, vamos supor o seguinte. Vamos supor que alfa de R mais 1 seja diferente de zero. Então, se por acaso o alfa R mais 1 for diferente de zero, então, o que acontece é que o vetor VR mais 1 ele pode ser escrito como sendo essa combinação linear aqui dos vetores V1, V2, V3 até o VR. Então, se por acaso o alfa R mais 1 for diferente de zero, isso aqui vai acontecer. Só que isso não é possível. Por que isso não é possível? Por que o VR mais 1 não pode ser uma combinação linear desses vetores? Porque, por hipótese, pela minha hipótese, o VR mais 1 é um elemento que está fora do espaço gerado por esses caras aí. Não significa que eu tenho uma contradição aqui. Então, nesse caso, isso aqui implica diretamente que o alfa R mais 1 é igual a zero. O alfa R mais 1 é igual a zero. E, consequentemente, vai acontecer o quê? Consequentemente, vai acontecer de todos os alfa 1, alfa 2 e etc. serem zero, porque esses V's aí, V1, V2 e etc. até o VR, eles são LI. Ok? Então, com esse novo vetor externo aí, eu estou pegando um vetor externo, eu vou ter então um conjunto linearmente independente. Beleza? Esse conjunto beta 1 aqui é linearmente independente. Ele é o meu objetivo. Tá? Então, se o V é diferente do gerado pelo beta 1, o que eu vou fazer então? Eu vou repetir o procedimento. Se V é diferente do beta 1, repita o mesmo procedimento. Mesmo procedimento. N menos R vezes para que consigamos, né? Para que a gente consiga aí um beta linha que vai ser formado pelo beta R mais 1, VR mais 2, etc. até o Vn, e beta unido com esse beta linha vai gerar todo o espaço vetorial. Então, se a gente repetir esse mesmo argumento algumas vezes, a gente então consegue completar a base e aí, portanto, a gente tem o teorema demonstrado. Tranquilo? E aí, esse último teorema aqui que a gente vai discutir é um teorema que relaciona a dimensão de um espaço vetorial com a dimensão dos seus subespaços. Tá? Então, se eu tenho aí V, um espaço de dimensão n, finita, W um subespaço de V, então a dimensão de W é menor ou igual do que a dimensão de V, e se por acaso a dimensão de V e W são iguais, então, necessariamente, o V e o W são iguais. Então, a gente tem duas coisas para mostrar aí. A primeira delas, então, é mostrar que se W é subespaço, então a dimensão dele é menor ou igual do que a do espaço original. Tá? Então,
algumas coisas que nós sabemos. Pelo fato de ser subespaço, então W vai estar necessariamente contido em V. Então vamos supor, por contradição, que a dimensão de W seja maior do que a dimensão de V. Beleza? E aí eu vou pegar o seguinte, uma base de W. Considere beta uma base de W. Base de W. E se ela é uma base de W, a gente sabe duas coisas. Beta é linearmente independente. E o que mais? E todos os elementos de beta são elementos de V. São também elementos de V. Porque, afinal de contas, beta está contido em W, W está contido em V. Beleza? Então, beta é ali, todos os elementos de beta são também elementos de V, só que só tem um problema. O maior conjunto de vetores linearmente independentes do V pode ter quantos elementos no máximo? Pode ter no máximo N. Então, né? Porém, né? Vou botar um porém aqui, mas o maior conjunto de vetores Li em V tem N elementos. Não tem como ter mais do que isso, porque se ele tem dimensão N, então a base tem dimensão N, e esse é o maior conjunto linearmente independente possível para o V. Então tem elementos. E eu estou dizendo que o beta tem uma quantidade maior, mas é um subconjunto dentro do V. E, portanto, a gente tem uma contradição. Ok? A gente tem uma contradição por quê? Porque eu estou dizendo que eu tenho um subconjunto de vetores linearmente independentes que tem mais de n elementos, porque eu estou supondo que a dimensão de W é maior do que a dimensão de V, tá? Dentro do V. Mas isso não é possível, porque o maior conjunto Li dentro do V só pode ter, no máximo, n elementos. Esse é o maior conjunto possível. Então temos uma contradição, logo só posso ter que a dimensão de W tem que ser menor do que a dimensão de V. Beleza? Vamos para a nossa segunda parte, que é mostrar que se as dimensões são iguais, então V é igual a W. Então, novamente, vamos supor aqui que dimensão de W seja igual à dimensão de V, e a gente tem que mostrar que V é igual a W. Então vamos pegar uma base beta aqui também de V, considere beta uma base de W, não de V, perdão. Uma base de W, tá? E vamos supor que o W ele seja diferente, seja um subconjunto próprio do V. Ele seja um subconjunto do V, mas que seja um subconjunto próprio, que seja diferente, tá? Se isso é verdade, então existe um Vzinho em V tal que V, esse Vzinho que eu escolhi aqui, não pertence a W, Consequentemente, usando a mesma ideia do teorema anterior, consequentemente, se eu completar essa base aqui, então, beta, com esse vetor Vzinho, isso aqui é um conjunto Li, e aí, se eu calcular a dimensão do gerado por esse camarada aqui, por beta unido com Vzinho, isso aqui vai ser N mais 1, o que é uma contradição, porque este conjunto é um subespaço de V e subespaços de V não podem ter uma dimensão maior do que o espaço original. E aí, com isso eu tenho uma contradição, portanto, V tem que ser igual a W. E eu encerro essa aula por aqui. Muito obrigado, até a próxima.